Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tudo bem por aí? Sextou, né, galera? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de beleza, porque é o mês dos namorados, a mulherada e os homens aí estão querendo ficar mais bonitos, até para quem tá solteiro, para quem tá namorando, né? E nós vamos falar com quem mais entende de harmonização facial nesse estado, que é a nossa querida Nayara Cerutti, que tá trazendo novidade aí para você que emagreceu. Fica esperto. Tudo bem, Nayara? Tudo ótimo, um prazer estar aqui falando de um tema que eu sou apaixonada, que é a harmonização facial. Nayara, eu já até falei para você antes de gravar que eu trouxe especialistas sobre as canetinhas emagrecedoras, a Mounjaro, o Ozempic e outras que o mercado oferece aí. E aí tem a questão de perder o peso, elas realmente funcionam, né? Isso aí já está chancelado, que essas que a gente está mostrando aí. Sim. Mas o povo se esquece que quando a gente emagrece, a face também dá uma mudada. Por exemplo, se eu emagrecer, as bochechinhas somem, até eu gosto. Mas assim, quem tá acima do peso, esquece disso, né? E aí fica aquela coisa, qual que é o efeito mesmo? É isso mesmo? Despenca tudo? Tá. O que acontece quando uma pessoa se submete ao processo de emagrecimento com as canetas emagrecedoras? A pessoa tem um grande benefício de perda de peso corporal, só que também ela perde compartimento de gordura profundo e superficial da face. Como esse processo de emagrecimento é rápido, muitas vezes dentro de 6 meses, a pele não consegue adaptar a esse processo. Então, aumenta a flacidez da pessoa pegar a pele e ela ficar parecendo um chiclete. Aprofunda os sulcos, né? Essa linha entre o nariz e a boca, que é o bigode chinês, né? E uma outra característica também, a pessoa fica com aspecto cadavérico. O que é isso? É aquele afundamento na região de têmpora e um afundamento aqui, ó, na frente da orelha. Então, ela começa a perder esses 2 compartimentos e com isso o rosto cai, cria um aspecto de derretimento facial. E aí entra uma grande questão. Porque a pessoa que passou pelo processo do emagrecimento, ela tem medo de fazer procedimento estético por uma razão. Sabe qual é? Não, por quê? Ela tem medo de parecer que engordou novamente. Ela tem medo de fazer um procedimento estético e voltar a ter volume no rosto. E aí entra um grande desafio para nós que devolvemos beleza, né? A gente tem que tratar esses pacientes de um jeito certo, trazendo muita naturalidade e apenas aquele aspecto saudável, sem volumizar absolutamente nada dessa face. Entende? Porque essas pessoas, elas perdem muita massa muscular corporal, em torno de 40%, só que facial, ela não perde músculo, ela perde compartimento de gordura e firmeza da pele. Então, nós temos compartimento de gordura aonde aqui? Bora lá. Em todo o rosto, em toda a face. Nosso rosto é estruturado. Osso, bate aí, ó, pra você sentir o osso. Em cima do osso vem o músculo. Certo. Em cima do músculo vem gordura. E aí que vem a pele, que é o que nós enxergamos. Então, vamos lá. A pele perde a firmeza, perde colágeno. A gordura, ela murcha. Ela acaba. E ela não só murcha, ela desloca. Por isso que a pessoa começa a acumular aquela gordurinha aqui, ó. Acumular aqui no sulco naso, no jaw, entende? Porque a gordura, ela desloca. E o músculo... Como se fosse uma manteiga lá na panela, né? Ela vai derreter. E aí dá o derretimento que você fala. Isso. E o músculo no corpo... A pessoa que passa pelo processo de emagrecimento, ela perde em torno de 40% de massa muscular. Mas na face não é tão afetada, Grace. Entende? Então, a gente consegue, entendendo isso, inclusive, eu dei uma aula agora no maior congresso de harmonização facial do Brasil sobre esse tema. Porque houve um consenso mundial. O que é um consenso? Onde profissionais do mundo inteiro, de diversas regiões, se reúnem para criar um protocolo para tratar esse público.
porque é um público crescente, né? Lá na academia, os personagens brincam que existe 2 públicos atuais. Os das canetas emagrecedoras e o público dos anabolizantes. Diz que não existe mais o meio termo. Não tem mais natural. Ou você tá aqui ou você tá aqui, entendeu? Então, é um público crescente. Por quê? A pessoa se beneficia quando ela perde peso, né? Ela melhora a autoestima dela. Só que, em contrapartida, vem as mudanças na face que afeta também a sua autoestima. Entende? Agora, sim. O pessoal fala muito que tem a cara do cabeça de Ozempic, né? Ozempic Face. Ozempic Face. É a cara do Ozempic. Quem passou pelo Ozempic hoje tá magérrimo aí, com corpo bom, mas a cara, tem jeito a cara do Ozempic? Tem como mudar? Tem. É justamente isso que eu falei, tem o jeito certo para tratar esse público. Nesse consenso foi definido os protocolos. Por quê? A gente tem que entender quantos anos esse paciente tem, qual foi a velocidade de emagrecimento dele, foi rápido dentro de 6 meses ou foi emagrecimento mais longo, dentro de 1 ano? Quanto de massa, de índice corporal ele perdeu relacionado à sua altura? Então, tudo isso a gente tem que entender para eu definir qual é o protocolo que vai basear em bioestimuladores de colágeno para devolver a firmeza, em estruturação óssea para devolver volume ósseo que a pessoa perdeu. Então, eu tenho que entender quanto ela perdeu para eu conseguir fazer a matemática do quanto de produto eu preciso utilizar. E aí, esse procedimento inclui botox, aplicação de colágeno, o que mais que foi definido no protocolo lá? A gente pode utilizar toxina botulínica para suavização das rugas. A gente pode utilizar os bioestimuladores de colágeno, tecnologias. Nós podemos utilizar também fios de tração quando a pessoa sofreu um derretimento muito grande. Mas o primeiro passo, antes de tudo isso, o primeiro passo é recuperar a firmeza da pele. Porque a pessoa, ela perde a firmeza, a pele fica assim, muito flácida, né? Perde a elasticidade, fica parecendo um chiclete. Eu tenho algumas fotos de casos que nós tratamos, eu posso compartilhar com você como era uma face Ozempic Face e como ela ficou depois do tratamento, tá? Eu vou enviar as imagens para você entender o nível de flacidez e o nível de afundamento que forma região temporal, pré-auricular. Tá? Se uma pessoa perder peso naturalmente, o procedimento de emagrecimento natural, sem estimuladores e tal, é bem lento, né? O das canetinhas, não. Mesmo a pessoa que, quando ela perde lentamente o peso, não tem tanto esse dano? Não sofre tanto. Porque a pele, ela consegue se adaptando nesse processo, ela consegue ir estimulando o colágeno. Agora, quando tem uma perda brusca, aí ela não consegue acompanhar esse nível, esse processo. E aí é fatal. É a mesma coisa que acontece quando a pessoa menopausa. Uma mulher entra na menopausa. Menopausou 30% a menos do colágeno. Entendeu? É uma queda brusca. Se não tem uma poupancinha, se não tem um banco de colágeno, ela vai sentir muito mais os efeitos. Essa questão aqui da papada também é um problema, né? Quando emagrece. Sim. Vem a flacidez da pele, né? Eu quero da pessoa pegar e sentir a pele molinha. E também, às vezes, o compartimento de gordura, ele, por ser uma gordura localizada, ele ainda não foi reabsorvido da forma de um peso geral, né, que acontece no corpo inteiro, por ser gordura localizada. Tem pessoas que têm tendências a acumular gordura em diversas regiões do corpo. Por exemplo, eu sou uma pessoa magra, mas eu acumulo gordura nas costas. Então, quando eu engordo um pouquinho, as minhas costas, ali, a região do sutiã já concentra gordurinha. E tem pessoas que acumulam na papada, outras no braço, outras no colote, depende muito do biotipo, né? Então, se essa pessoa já tem uma tendência de acumular gordura na papada, ela, mesmo que ela emagreça, ela ainda vai ficar ali com aquela concentração de gordurinha que só vai ser eliminada com procedimento estético. E aí, esse procedimento estético, eu sempre falo com a senhora, hein? Tem
tem corte ou não tem corte? Como que Depende. funciona? Porque eu já fiz uma consulta com você e eu vejo que é tudo muito minuciosamente calculado e indolor. Mas nessa questão aí, tipo de papada, de tirar a pele... O excesso de gordura, tem corte? Tem sangue ou não? Depende. Hoje em dia, a tendência mundial, né, que é o que as pessoas mais procuram, é rejuvenescer de uma forma não cirúrgica, Grace. As pessoas querem sentar na minha cadeira e parecer 10 anos mais jovem e ter uma vida normal. Ela quer ir para o trabalho, ela quer socializar, ela quer ir para a sua academia, entendeu? Embora a cirurgia plástica ainda tenha o seu valor, em alguns casos, todo mundo que eu posso tirar da cirurgia plástica, eles preferem, entende? Porque são resultados mais previsíveis, mais duradouros. Porque o que a cirurgia plástica faz, né? Aquela técnica do deep plane. Ele vai fazer um acesso aqui na lateral, vai lá na parte muscular, vai capturar esse músculo, vai reposicionar todos os tecidos em cima dele, reposicionou, costurou, tirou o excesso de pele. Então, ele só esticou a pele. Ele não tratou a pele. Ele não estruturou os afundamentos ósseos. Então, ele só vai fazer o reposicionamento da gordura. É tipo jogar a sujeirinha embaixo do tapete, né? Esse melhora daí. No primeiro momento. Só que ele não vai... ele não é eficiente. Isso que eu quero que as pessoas entendam. Por mais que a gente faça o reposicionamento lá na clínica, eu uso muito fios tensores para reposicionar. Ele substitui a etapa da cirurgia, né? Então, por mais que a gente reposicione, a pele precisa do colágeno. O osso que vai afundando, que vai perdendo estrutura, precisa devolver esse volume para dar sustentação na face. Então, é como se você jogasse um futebol ali com metade do time de campo e querer que fizesse gol, entendeu? Não tem como. Você vai ter um resultado pobre em pouco tempo. Vale a pena você passar por um processo cirúrgico, uma recuperação longa, com riscos, para você ainda não ter a possibilidade de ter o melhor jogo, jogar o melhor jogo, entendeu? É isso que a gente precisa ter mais consciência, porque na internet parece que tudo funciona, que tudo dá certo, né? As pessoas colocam lá, igual a mãe da Kim Kardashian, ficou realmente muito bonita, mas ela não fez só aquilo, ela é uma pessoa que se cuida há muitos anos, então ela tem estrutura óssea, ela tem firmeza de pele, então naquele caso entrou de encontro com uma cirurgia, tá? E ela já tem ali uma idade muito avançada. E olha, isso é verdade, porque eu já fiz uma avaliação com a doutora Ceruti, que, né, a gente tá envelhecendo, tá precisando. E aí, foi que eu vim entender essa questão da gordura e do colágeno, né, doutora Nara? Porque, justamente, é muito bom saber que, tipo, você vai fazer um procedimento, tipo, a gente conversou, né? Vou fazer um procedimento para a questão do derretimento facial. E aí eu vou fazer esse procedimento e quando eu estiver com ele, eu vou saber que aqui foi aplicado um colágeno, que o meu rosto está saudável, né? Uma coisa muito importante que eu lembrei aqui agora. Não basta apenas aplicar o colágeno, tem que saber como aplicar, Grace. O que tem acontecido muito na clínica, muito mesmo, são pessoas vindo com o rosto mais volumoso. Ela vai fazer um bioestimulador de colágeno, só que eles aplicam, né, em regiões que não poderia ser aplicado. E aí dá volume em regiões da face que não poderia. Por exemplo, o seu rosto. Se eu não souber fazer uma aplicação, eu vou deixar o seu rosto mais redondo ainda. Entende? E o que traz beleza para uma face? Contorno. Né? Jogo de luz e sombra, projeção, retração, né? O que os maquiadores fazem. Então, se eu deixar um rosto muito volumoso, aí eu tiro essas características que realçam a beleza de uma face. Então, tem que ter cuidado na hora da aplicação do bioestimulador. Eu estou tendo que reverter processos de pessoas que chegaram, que estão buscando melhoria, tratar, estimular o colágeno, mas as pessoas vão lá e aplicam, é pele, vai lá e aplica no rosto inteiro. Não é bem assim, tá?
Porque o bioestimulador, dependendo da concentração do volume, ele aumenta a espessura da pele e aí dá um aspecto meio arredondado e que as pessoas não querem. E é um rosto que quase todo mundo tem, né? Não fica uma coisa natural, né? Suave, fica aquela... A pessoa tipo fica a cara da com Gretchen, rosto por muito exemplo. aquelas bolachas traquina. Se sorrir, a pessoa só vê volume, né? Uma lua. Bochechas muito altas, né? Bochecha aqui. Então, isso tem acontecido demais. Fica esse alerta aí pra vocês, tá? Ótimo. E o povo que fica tomando colágeno na internet? Funciona aquilo ali? É bom, é bom. Mas vai pro rosto? Porque Vamos acho lá. que você já me disse que não. Vamos lá, o que acontece? Vamos imaginar que a gente vai tomar um colágeno. Esse colágeno ele vai passar pela minha boca, pelo trato gastrointestinal, vai passar pelo meu estômago e intestino para ele ser redistribuído no meu corpo inteiro. Então, esse colágeno ele vai atuar muito bem nas extremidades, unha, cabelo, articulação. Ele não tem a capacidade de chegar aqui nessa flacidez e devolver a firmeza onde eu quero. Então, por isso que na pele a gente tem que fazer uma aplicação localizada. Eu tenho que colocar o colágeno onde eu quero que estimule aquela região. Mas, em via de regra, ele melhora outras coisas, né? Então, pode suplementar, só não espera que ele vai... que ele vai deixar você com a pele firminha, né? Não é esse o objetivo dele. E eu queria saber o que tem de novidade aí para 2025 que vocês lá conversaram e debateram. Bom, esse congresso, que é o AMWC, ele acontece uma vez no ano em Mônaco, que é o maior congresso de estética do mundo. Então, lá o que tem de novidade de lançamento, tem lá. Eu não trouxe muitas novidades, porque tudo que já tinha lá, a gente já tinha disponível na nossa clínica. Mas eu validei que nós estamos ali, os nossos protocolos estão dentro do que tem de novidade. Mas muita gente pode não saber, né? Novidades, terapia regenerativa. O que é isso, Grace? A terapia regenerativa é a capacidade que a gente está proporcionando à nossa célula de se regenerar. Como assim? Com o envelhecimento, ela vai perdendo função, ela vai envelhecendo, ela vai morrendo. E quando você entra com os exossomos, o DNA do salmão, que as celebridades agora falam muito, eu fiz que você é uma pioneira aqui. Né? Mas, então, tudo isso, as pessoas estão falando agora, que a gente já está falando disso há muito tempo. Então, o DNA do salmão, né? Ontem mesmo eu vi uma celebridade, gente, eu fiz o esperma do salmão, olha só como que tá a minha pele, nananã. Tipo, ainda é novidade para muita gente, né? Então, os exossomos, que ele vai devolver proteínas, lipídios, né? Tudo que uma célula precisa para devolver a sua função. O PDRN, que é o DNA do salmão, que vai devolver, reestruturar os ácidos nucleicos da célula. Então, tudo isso é para pegar a minha célula que está lá morta, não está trabalhando, falar assim, vamos trabalhar. Agora, você vai voltar a produzir 80% mais de colágeno, 96% mais de hidratação para a pele, suavização de rugas, hidratação, brilho, vício, luminosidade. Então, é o seu corpo fazendo a sua pele voltar no tempo, entendeu? Maravilhoso, né? As tecnologias. Temos a tecnologia, um protocolo lá na clínica, que é o da Bléfaro sem corte, né? Vamos falar sobre isso? Sim. É um protocolo que eu... Por quê? Era uma dor dos meus pacientes. A gente tem dois públicos. Aquele que já fez a blefaroplastia, já tem a cicatriz, já voltou a ter a flacidez e ele não quer operar de novo, porque tem medo de ficar japonês, muito esticado. Ou aquela pessoa que ainda tá ali jovem como eu, né? Já tá ali com seus 40 anos, já sentiu aquela flacidez, aquele peso no olhar. Você vai fazer uma maquiagem, já tá muito flácido. Ou aqui essa região da pálpebra inferior tá muito molinha, muito flácida. E ele precisa tratar. E ele não quer fazer uma cirurgia, porque ele ainda não tem excesso de pele para isso, entendeu? Então eu falei, vamos estudar.
Vamos ver o que eu consigo fazer para dar esse resultado de uma blefaroplastia sem corte, sem formar cicatriz, né? Sem ter aquele processo do pós que é chatinho, né? Fica inchado, roxo, enfim. E aí lá em Mônaco, eu adquiri uma tecnologia e ativos para conseguir fazer essa retração da pele de uma forma natural. Doutora Nayara, obrigada por trazer novidade para a gente. Ainda tem muita coisa. E eu vou falar para você, a Nayara é muito estudiosa, vocês não têm noção, e ela é muito caprichosa. Você vai lá ter um atendimento com ela, às vezes você nem precisa ainda fazer, mas você entende tudo que vai acontecer com a sua face quando você passar pela mãozinha dela. Essa mãozinha delicada de fada, viu? Ai, obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu adoro estar aqui com você. É legal. Eu adoro ver a sua curiosidade de querer trazer o melhor para o seu público, né? E um assunto aqui de muita relevância que às vezes a pessoa não tem acesso e é importante para as pessoas também não caírem, né, na enganação, né? Só para fechar, recentemente na clínica também foi uma paciente, ela pagou para fazer uma rinomodelação, aplicaram um produto no nariz dela, no outro dia não tinha mais nada, Grace. Ela, opa, o que aconteceu? Foi entrar em contato com a profissional, o profissional não atendia mais, ia na clínica, não abria a porta, então ela descobriu que aplicou soro fisiológico no lugar do produto. Entende? Ela pagou pelo procedimento e aplicaram o soro fisiológico. E no Instagram estava lá, resultados maravilhosos. Mas olha só a enganação do Instagram, tem que ter muito cuidado. Então, isso aqui que a gente está fazendo agrega muito valor aí para a sociedade. E até a gente brinca, né, que o pessoal faz as M e depois vai lá atrás de você, né? Então. Tá aí, gente, ó, então tá chancelado aí a doutora Nayara Cerutti, um trabalho dela aqui no RDTV Cash. Inclusive vou deixar aí as redes sociais dela para você acompanhar, porque sempre ela tá postando conteúdo lá, das novidades que estão chegando e também fazendo alertas, tá bom? Um ótimo fim de semana para você e até mais.